Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem me assiste. Seguinte, vamos dar continuidade à nossa primeira aula. E agora eu vou mostrar para vocês, talvez, a fórmula mais procurada no mercado de trabalho, mais procurada até mesmo que o próprio SI, que é a função PROC-V, ou seja, procura na vertical. O que isso faz? Eu vou abrir aqui a planilha da última aula e vou usar como exemplo só a primeira tabela. E é o seguinte: suponhamos que eu tenha que entregar esta pasta de trabalho, só lembrando que o arquivo que nós geramos dentro do Excel se chama pasta de trabalho. E cada pasta de trabalho você pode colocar inúmeras planilhas. Como? Você vem aqui no maisinho, nova planilha, dá um clique, gera uma nova planilha para você. Para excluir, vá na planilha que foi gerada, botão da direita do mouse, excluir. Ok? Então vamos voltar lá. Suponhamos que eu tenho que entregar essa pasta de trabalho para o meu cliente. E o meu cliente, ele não quer todas essas informações na cara dele. Porque, vamos falar a verdade, isso daqui tem muita informação que acaba dificultando a vida do analista de dados, da pessoa que vai analisar a tabela ali, e através dos dados que estão ali dentro, ela vai traçar um perfil ou alguma métrica para determinada área da empresa ou até mesmo determinada área financeira. E ele quer o seguinte: ele quer que toda vez que ele digite o código, aparece o nome do produto e quanto que aquele produto foi faturado no primeiro trimestre daquele determinado ano. Ou seja, ele digitou 1, aparece porca, e o total R$ 15.236 que foi faturado ali. E como que a gente vai fazer isso? Nós, a partir de agora, a partir desse curso, nós trabalharemos com o Excel da seguinte maneira: eu tenho que entregar uma planilha para o meu cliente, mas acima de tudo eu tenho que entregar para ele algo que seja fácil, rápido e de simples entendimento para ele. Então como que eu faço? Eu vou criar aqui em Plan 1 o que a gente chama de interface. Como já foi explicado dentro de sala de aula, interface é o meio termo do humano com máquina. Exemplo, eu tenho uma guitarra, eu sou guitarrista, e eu quero gravar o meu som dentro de uma mídia digital. Então o que eu faço? Eu uso uma interface de áudio para plugar a minha guitarra nela e ela no computador, para que tudo que eu toque vá para o computador. Ou seja, a interface é o meio termo. Só dando parênteses, para quem não sabe, a interface de áudio seria o que os pessoal mais antigos chamam de mesa de som. Ok? Nós temos interface de áudio, interface de vídeo e também nós temos interface dentro dos nossos softwares, que são chamados muitas vezes de menu. E agora, com o advento da computação móvel, os telefones, nós trabalhamos com conceitos chamados responsividade, que é o seguinte: 12 colunas para 12 linhas, ou 4 colunas para 3 linhas, 6 colunas para 2 linhas e assim sucessivamente, sempre tendo esse parâmetro de 12, ok? Porque ele nunca vai perder a configuração independente de qual dispositivo você esteja usando para mostrar a sua planilha, o seu software ou qualquer outra coisa que você esteja trabalhando, ok? Então aqui é o seguinte: eu particularmente, Felipe, gosto sempre de fazer a minha interface do usuário no centro, que aí a pessoa ela não tem que ficar varrendo toda a planilha para achar onde que ela vai digitar. Então eu vou usar aquele exemplo de toda vez que ele digitar um código vai aparecer o produto e o total do primeiro trimestre.
A primeira coisa que eu tenho que ter aqui é um campo código, para ele do lado digitar. Depois eu tenho que ter um campo produto, que vai ser mostrado. E eu tenho que ter um campo de total do primeiro trimestre. Só relembrando, para poder justificar o tamanho das colunas, você faz o seguinte: pega o seu mouse, coloca ele no cantinho aqui, ele vai virar essa cruzinha e dá 2 cliques. Ele vai lá e adapta para você. Então é o seguinte: toda vez que ele digitar o código, automaticamente o Excel ele vai vir aqui na minha tabela principal ou tabela mãe, ou até mesmo meu banco de dados. Isso aí depende muito da nomenclatura que você vai trabalhar, mas no final das contas tudo é a mesma coisa. Vai varrer a tabela, vai achar a informação e vai entregar para o meu cliente em tempo de execução. Tempo de execução é o seguinte: você apertou, deu Enter, ele vai lá, busca e retorna. Não tem delay de espera. Se caso estiver, tem pouco. Voltando, como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte: primeira coisa, eu vou vir aqui em exibir. Aqui em cima, ó, barra de fórmulas, ele tem que estar com essa caixinha marcada, habilitada. Conferiu, desceu aqui, ok, podemos trabalhar. Então, o meu problema é, toda vez que o meu usuário escrever alguma coisa aqui, vai entregar a resposta aqui. Então, como que eu faço? Eu sempre monto essas fórmulas de alta complexidade aonde tem que ser mostrada a informação. Então, no caso, eu vou fazer a primeira aqui para mostrar o produto. Eu vou fazer da seguinte forma, mas antes, eu já ia me esquecendo, o seguinte: eu particularmente eu gosto de trabalhar, quando eu comecei a mexer com Excel, com uma ajudazinha. Por quê? Como eu falei para vocês na primeira aula, tanto presencial quanto à distância, o Excel para ele tudo é número. Para a computação tudo é número. Então, como vocês podem ver aqui, coluna nós temos letras, linhas nós temos número. A junção de letra com número se faz a célula. Mas para o computador não. Para o computador o A, na verdade é 1, o 1 é 1, B 2, C 3, D 4, E 5 e assim sucessivamente. Como que eu faço para descobrir o que cada coisa é? Lógico que aqui está relativamente falando simples. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. Então você consegue contar simplesmente. Agora, suponhamos que eu tenho uma tabela com 150 colunas e com 1.500 linhas. Fica difícil você sozinho varrer aquelas informações primeiro para poder saber em que letra corresponde a que numeração. Então, o que normalmente eu faço? Eu faço o seguinte: eu tô com a minha tabela normalmente feita na minha primeira célula, na minha primeira coluna. Eu faço assim, ó, botão da direita em cima da minha linha, inserir, descer uma para baixo. E aqui eu começo, ó, 1, 2, 3 e vou fazendo. Se eu quiser fazer automático, o que eu faço? Clico no primeiro, seguro até o terceiro aqui, vou nesse cantozinho aqui, ele vai virar aquela cruzinha preta, seguro e levo até o final. Ele vai lá e faz a conta para mim, ok? Agora sim, eu posso começar a trabalhar com o PROC-V. Vamos lá. Abro a minha tabela de menu e dentro de produto eu jogo igual PROC-V, que procura na vertical, e abro parênteses. Como vocês sabem, aparece uma colinha aqui para vocês. E se vocês quiserem tirar essa colinha desse lugar, é muito simples. Pega o mouse,
coloca no cantinho aqui, ó, vai virar essa cruzinha. Segura o botão da esquerda e leva para onde você quiser. No meu caso aqui, vou colocar aqui em cima, que não vai me atrapalhar. E aqui é o seguinte, tá me pedindo primeiro o valor procurado. Esse valor procurado, o que seria? Aonde o meu usuário vai digitar a informação. No meu caso aqui, em H5, ponto e vírgula, pulou para a próxima etapa. A próxima etapa é matriz tabela. O que seria a minha matriz tabela? É minha tabela mãe, meu banco de dados, minha tabela matriz. Ou seja, aonde que está aquela informação para ele vasculhar e trazer para o meu usuário. Aí é o seguinte, para evitar dor de cabeça, o que a gente faz? Vem aqui em cima na barra de fórmula e dá um clique. Ficou piscando aqui. Agora você consegue trabalhar. Vai em Table 1, no meu caso aqui, e vai selecionar aonde que está minha tabela. No meu caso aqui é de A2 até I8. Clico aqui em cima de novo, ponto e vírgula. Agora pede meu número, índice, coluna. O que é isso? Qual a numeração corresponde à informação que tem que ser apresentada? No nosso exemplo, tem que ser apresentado o produto. E qual que é a numeração da coluna dele? É 2. Como está aqui. O que eu faço? Digito 2. Ponto e vírgula. Pulou para o próximo. Verdadeiro, falso. O que seria isso? Em computação, tudo é binário. 0 e 1, dia e noite, verdadeiro, falso. A correspondência aproximada é a seguinte forma. Se você der 0 ou um verdadeiro, ele vai procurar dentro da sua planilha e o primeiro valor que ele achar, ele vai devolver para o cliente. Se caso você colocar 1, ele vai começar a fazer o que a gente chama de prova real. Ele vai comparar para ver se não tem algum valor repetido. Se caso tiver, ele vai fazendo várias comparações até entregar a resposta. Mas qual que é o problema de você usar o falso? Memória. Se por acaso você tiver um computador muito antigo, ou se estiver usando muitas tarefas ao mesmo tempo, e você usar o falso, você pode deixar sua máquina lenta e pode até mesmo travá-la. E a gente não quer isso. E uma das formas que a gente tem para evitar esse problema de dois valores serem exatamente iguais é a gente trabalhar com um conceito chamado chave primária, que é o que? É um número que nunca vai se repetir. Exemplos de chave primária que a gente usa e a gente não percebe. O CEP é uma chave primária. O CPF seu é uma chave primária. O CNPJ de uma empresa é uma chave primária. O seu telefone é uma chave primária. E assim sucessivamente. É um conjunto de números que ele representa alguma coisa e que ele nunca se repete. No nosso exemplo aqui, essa chave primária está dentro da coluna de código. Ou seja, cada valor aqui, cada produto corresponde a um código diferente. Dentro de sala de aula, eu até fiz o exemplo da Guarujá, por exemplo, a loja de roupa. Ela cadastra as suas roupas e cada roupa que tem lá tem um código diferente. Ou seja, cada peça de roupa, mesmo que ela seja da mesma série de fabricação, ela é única para o sistema, para justamente evitar problema de duplicidade. Então, no nosso caso, espero que vocês criem esse hábito de sempre fazer um campo no qual ele nunca vai se repetir esse valor para evitar esse problema. Então, no nosso caso aqui, como tem esse campo, eu posso simplesmente dar o 0 de verdadeiro, já sabendo que toda vez que ele apertar 1, mesmo que exista outra porca, os valores e até mesmo o produto é diferente, porque o código que vai estar atrelado a ele é outra coisa, entendeu? É outro número. Feito isso, o que eu faço? Fecho parênteses e dou Enter. Aqui deu hashtag N/D. O que isso significa? Null ou delete.
nulo ou deletado. Ele está falando o quê? Que o campo em que o meu cliente vai escrever alguma coisa não tem nada, está vazio. Aí ele dá essa informação aqui. Se eu chegar aqui e apertar 1, ele me mostra porca. Agora eu vou fazer essa mesma coisa para o total do primeiro trimestre. O que eu faço? Copio a fórmula aqui em cima. Vou aqui embaixo do Ctrl V. A única coisa que eu vou mudar é, em vez de 2, aqui vai ser 6. Ou seja, em vez de mostrar o produto, vai me mostrar o resultado do primeiro trimestre. R$ 15.236. Vamos converter aqui para real. Só lembrando, volta em página inicial, clica aqui na moedinha, vai aqui em cima, dá 2 cliques. Convertido. É isso mesmo? É isso mesmo. Se por acaso eu apertar 2, mudou. 3, mudou. 4, mudou. E assim vai fazendo sucessivamente. Ah, Felipe, mas e se por acaso eu tiver uma tabela que na qual o meu usuário vai inserir vários valores, eu não sei o tamanho que ela vai ficar. Aí o que você faz? Em vez de você passar aqui em cima a primeira célula e a última, você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou refazer a fórmula aqui. Quando você for passar a matriz tabela, você faz isso. Em vez de você clicar na primeira e arrastar até a última, você clica na primeira coluna e arrasta até a última dela. Ou seja, você pega tudo o que o usuário digitar. Ok? E assim vai trabalhando as informações. Percebe-se que no momento que eu apertei aqui 12, apareceu o parafuso, que corresponde. Como aqui está vazio, não tem nada, nulo ou delete. Ok? Agora é o seguinte, Felipe, e se por acaso eu quiser pegar essas informações e criar 2 pastas de trabalho? Uma para o meu banco de dados, que vai ficar comigo, só que vai ficar em rede. Só lembrando que toda vez que você fizer esse experimento, é bom você colocar ou na empresa conectada por rede, que é um computador conversando com o outro, ou no caso, você pega a pasta e joga para dentro da nuvem. Pode ser o Google Planilhas ou o Office 365, ok? Para evitar problema. Nunca tente fazer você na sua casa com a base de dados e o seu cliente na empresa com a tabela de menu, porque eles não vão conversar, porque vão estar em locais distintos. E pode dar problema e consequentemente vai te dar dor de cabeça. Então, voltando, eu quero fazer isso, uma tabela de menu, uma pasta de trabalho de menu e uma pasta de trabalho com as informações. Eu consigo com o PROC-V? Consegue sim. Vou fazer um exemplo aqui. Eu tenho aberto uma outra pasta de trabalho com as 3 informações já digitadas. Eu vou fazer essa jogadinha. Então vamos lá. Eu vou aqui em produto e repito a fórmula. Igual PROC-V, abro parênteses, clico onde que o meu usuário vai escrever, ponto e vírgula. Com a planilha aberta, com a planilha aberta, eu vou na planilha onde tem as minhas informações e seleciono aonde que tá as informações, de A até I. Posso continuar daqui mesmo, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, fecha parênteses, voltou para lá. Vamos ver se funcionou. Ah, perdão. Aqui deu um errinho, por quê? Ele pegou essa informação também. Opa. Ok. Voltando. Funcionou. Ele foi lá dentro da outra tabela, procurou a informação e mostrou aqui.
Ali só um detalhe. Como eu mostrei para vocês, se você usar a coluna toda, ele vai pegar todas as informações. Uma dica que eu dou é, usou a coluna toda, terminou a fórmula, se você está usando aquela linha onde tem a numeração, exclui ela, porque ela não aparece no seu menu, ok? Vou pegar a informação aqui, a fórmula, perdão, e só vou replicar embaixo, trocando 2 por 6. Não gostei dessa formação de valor, clico aqui para reais, feito. Ou seja, ele está indo na minha outra tabela, procurando a informação e devolvendo para o usuário. Ou seja, por mais que ele tente procurar aqui dentro aonde está sendo trabalhado, ele nunca vai encontrar. Porque ele tem duas pastas distintas conversando entre si. Em tese seria isso daqui. O usuário digita. No momento que ele digitou, deu Enter, o Excel, através de um conceito que a gente chama de macro, ele vai para dentro da outra tabela, abre ela, faz toda a varreção e devolve de acordo com a informação que foi pedida. Só para lembrar, o PROC-V é o seguinte, ele é uma linha que desce de cima para baixo, de esquerda para direita. Ele vai procurando as informações, achou o primeiro valor, devolve para o usuário. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só me mandar um contato. E até a próxima.